No sábado passado, eu estava conversando com uma amiga e ela tem uma bebezinha pequenininha. A filhinha dela tem em torno de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Tá naquela fase, sabe, que começa a andar, começa a entender a rotina da mãe, como que é aquela rotina que a mãe dela leva. E essa minha amiga, ela trabalha fixa numa empresa, onde ela tem que cumprir ali os horários de trabalho dela, e ela contrata uma babá para ficar com a bebê. Então ela contrata essa babá para ficar durante o dia, durante o período que ela está trabalhando com a filhinha dela. E aí, entre as nossas conversas, uma das coisas que ela levantou foi o fato de ter muita informação hoje em dia na internet. Isso acaba deixando ela um pouco confusa, um pouco perdida em saber qual rumo tomar. E a questão de como trabalhar de casa sem precisar aparecer aqui nas telinhas, que é um grande medo e receio, e é uma escolha, né? Cada um tem a sua opção de escolha. Então, como trabalhar de casa sem precisar vender curso, sem precisar ficar aparecendo aqui nas telinhas, sem precisar ficar fazendo story, enfim, realmente poder trabalhar da casa dela, porém nos bastidores, sem precisar realizar nenhum processo de venda, nenhum curso, nem nada do tipo. Por que ela levantou essa questão? Ela estava lá me contando que agora, quando ela levanta de manhã para ir trabalhar, lembra que eu falei que ela tem uma bebezinha de 1 ano e 7 meses? Acorda cedinho também, no mesmo horário que ela. Só que o que a filhinha dela faz? Fica pedindo colo, fica querendo mamar, tem toda essa rotina de criança, e muitas vezes ela tem que deixar a filha dela lá com a babá e ir para o trabalho. Algumas outras vezes acontece dela chegar atrasada no trabalho por causa da filhinha, e aí ter que lidar com certos assuntos que a gente sabe que acabam sendo estressantes ali no dia a dia, né? Que assuntos são esses, Giana? Os assuntos que a gente sabe que acontecem dentro das empresas, até porque existem regras. Quando você está cumprindo uma rotina de trabalho, existe regra. Então, se você tem um horário para entrar, naquele horário você precisa cumprir, você tem que estar lá. E se você chegar atrasada, você vai ter que lidar com a situação de ter que explicar isso para o seu chefe, só que em muitos casos ele não vai entender o seu lado. E não que ele esteja errado, ele está simplesmente desempenhando o papel dele de dono da empresa, certo? E eu já trabalho há mais de 6 anos como social media, então já tenho aí mais de 6 anos que eu vivo 100% trabalhando da minha casa e fazendo mais de 5 mil por mês com esse trabalho de social media, certo? Assim como essa minha amiga, ela me relatou o que acontece lá no dia a dia dela, eu sei que isso também acontece na vida de outras mulheres como ela. Até mulheres que ainda não têm filhos, só que tem toda a rotina ali do dia a dia, né, que acaba perdendo aqueles momentos que queria estar aproveitando com o marido, com o namorado, quem tem filho com os filhos, só que não pode, porque o único tempo que essas mulheres têm de sobra, elas meio que utilizam para organizar a casa, cuidar dessas tarefas. Então, geralmente a mulher que faz a rotina de trabalho ali no decorrer do dia, ela usa esse tempinho da noite para deixar essa casa organizada e deixar ali mais aconchegante. Então, porque durante o dia ela precisa cumprir esse horário de trabalho lá. Pode ser que você tenha visto lá no meu Instagram, inclusive, que eu falo que é possível trabalhar de casa, do seu celular ou do seu computador e ter essa flexibilidade de horário. Inclusive, ter mais tempo para você mesma e que você não precisa vender curso para fazer isso. E aí pode surgir a dúvida para você também. Como que eu começo, então? O que eu posso fazer? Sem, né? Como que eu posso fazer o dinheiro sem precisar vender curso? Porque eu vejo todo mundo vendendo curso. Quais são as formas que eu posso utilizar para trabalhar realmente da minha casa e fazer dinheiro com isso? E ter a minha liberdade com isso? Como que eu posso começar? Vários aplicativos que auxiliam demais em diversos serviços que você pode cobrar por eles. A inteligência artificial também é uma grande aliada, que ela vem facilitando muito essa questão dessa prestação de serviço. Então, vou falar um pouquinho dela. Me veio aqui uma lembrança, nesse momento, de quando eu ainda trabalhava no Hotel Fazenda. Porque se você é nova aqui e você não sabe parte da minha história, eu trabalhei por 7 anos no Hotel Fazenda, onde eu cumpria lá uma carga horária, como
qualquer pessoa cumpre dentro de uma empresa. Tem horário para entrar, tem horário para sair. Então, eu também já fiz parte, né? Já tive essa rotina e eu sei muito bem como é. Na época, eu fazia até um pouquinho mais lá do que a carga horária de trabalho normal, porque como era um hotel fazenda, a gente trabalhava de sábado, domingo, feriado, agora que chega perto do Natal, dezembro, né? Festa aí de Natal, eu trabalhei, Réveillon, então a gente tá aí chegando pertinho, tá o calor, e eu vou me recordando dessa época. Então, há mais de 7 anos atrás, quando eu ainda trabalhava nesse hotel, eu lembro que algumas amigas me fizeram um convite da gente ir para a praia e aproveitar o final de semana lá. E foi assim que começou a minha árdua tarefa. Como que eu ia tirar esses dias para fazer isso, para aproveitar aqueles momentos com as minhas amigas? O primeiro sentimento que vem, e eu acredito que com você acontece a mesma coisa, que vem em você quando você pensa nessa situação, é aquela ansiedade, por você pensar em como que você vai pedir isso para o seu chefe. Como que você vai falar? Ah, eu queria tirar uns dias. A segunda questão que vem que na minha época era isso, mas que vem aí na sua cabeça, mas e se ela falar para mim que eu não posso? Eu vou ter que abrir mão desse momento de descontração junto com a minha família, com as minhas amigas, e eu vou ter que ficar trabalhando porque eu preciso do meu trabalho, né? A gente não trabalha por hobby, a gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro, certo? Então eu quero que você que está aqui me assistindo, me conta aqui nos comentários. Você já passou por essa situação de ter que abrir mão de um momento em família, de um momento com os seus filhos, ou uma viagem entre amigos mesmo, que você queria muito fazer, só que você não conseguiu folga no seu trabalho. E aí você teve que trabalhar enquanto as outras pessoas estavam lá fazendo o que você queria, pessoas que você gosta, que você queria estar por perto, estavam viajando, ou até mesmo essas pessoas precisaram cancelar a viagem porque você não podia ir. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quais os sentimentos que vêm na sua mente? Quando você precisa abrir mão de um momento que você quer ter de lazer. Qual o sentimento que desperta aí no seu coração? Muitas vezes a gente acaba se sentindo incapaz, porque você mesma acaba se perguntando: poxa, eu trabalho tanto e eu não posso fazer o que eu quero na hora que eu quero? Claro que a gente não é mais criança, né? A gente sabe que ali, em todas as questões onde a gente vai trabalhar, a gente tem a nossa rotina, a gente tem as nossas obrigações. Eu não estou falando que o digital não existe isso. Só que você depender do aval de outra pessoa para você poder fazer uma simples viagem com a sua família ou com os seus amigos é realmente algo que deixa muito triste, se a resposta for negativa. É algo que faz a gente se questionar. Será que algum dia eu não vou mais precisar ficar dependendo dos outros, igual eu estou nesse momento? Todos esses questionamentos me acompanhavam lá também. Por esse motivo, eu conheço intimamente os seus sentimentos. Eu sei como que é desafiador a gente querer algo, a gente ter muita informação e aquilo, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, eu queria mudar a minha realidade, porque eu não queria mais depender, chefe, um patrão ficar falando para mim o que eu podia ou não, mas eu via muita informação na internet, então eu não sabia por onde que eu ia começar, quais eram os primeiros passos que eu ia dar para eu começar aquilo. Eu sei que isso acontece, eu falo que o excesso de informação às vezes atrapalha. Então, para você entender de vez aqui como que você consegue trabalhar da sua casa, ter toda essa flexibilidade que eu estou te falando aqui de horário, e poder, então, viajar com a sua família quando você quiser, sem precisar pedir autorização para um chefe, sem precisar ficar imaginando como que você vai pedir aquilo para o seu chefe. Só que para isso eu vou precisar da sua participação aqui comigo. Então vamos começar. E a reflexão que eu trago para você é a seguinte: vamos supor que você foi convidada para ser madrinha do casamento da sua melhor amiga. O que você vai precisar? A gente que é mulher, o que a gente sai procurando já? Investigando e tentando identificar o que a gente vai fazer. A gente precisa de um vestido, a gente precisa de um lugar para fazer cabelo, a gente precisa de uma maquiadora. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu sou quase zero para maquiagem. Então, se eu for convidada para ser madrinha, eu vou precisar de uma pessoa que faça maquiagem em mim. Eu vou lá pesquisar um vestido que eu goste, que seja adequado para aquela situação. E aí você começa, então, a sua jornada para procurar profissionais, buscar esses profissionais. Onde você vai encontrar o seu vestido para ser madrinha?
Quem vai ser a maquiadora que você vai contratar para fazer sua maquiagem no dia do casamento. Então, vamos supor que você vai precisar da maquiadora, que eu estou colocando aqui em questão. E aí você pede uma indicação para uma amiga. E aí você fala, amiga, eu vou ser madrinha de casamento, você conhece alguma pessoa que faz maquiagem? Se você conhece, você poderia me indicar essa pessoa? Aí a sua amiga, ela indica uma maquiadora. Ela vai lá, indica. E essa empresa, principalmente na questão de maquiagem, de unha, na questão estética, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer para aquela sua amiga que está indicando essa profissional para você? Pensa aí. Você quer conhecer mais de perto o trabalho dessa maquiadora. O que você pergunta para sua amiga para você conhecer mais de perto o trabalho da maquiadora sem você precisar fechar com ela, sem você precisar ir até o estabelecimento? Me conta como que você age com relação a isso. A primeira coisa que eu vou procurar é no Instagram. A primeira coisa que eu falo quando eu quero saber se um profissional ele tem realmente, né, os requisitos que eu prezo para eu fechar o serviço com ele, é o Instagram, principalmente a questão de maquiagem. Então, geralmente, o que a gente pergunta para nossa amiga? Qual que é o Instagram dela, amiga? Me passa que eu quero ver as fotos da maquiagem que ela já fez. Ou alguns vão lá no Facebook. Isso é uma realidade que já existia, tá? Há muito tempo. Só que depois da pandemia, isso aumentou muito, muito, muito. O Instagram, ele acabou virando uma referência. E aí, vamos supor que você vai lá ver o Instagram dessa maquiadora e você encontra um perfil que tem uma biografia que não está bem descrita, foto do trabalho que não é muito bonita, um link que não está jogando para o WhatsApp, então você não consegue falar com aquela pessoa. O que acontece? Logo de cara, estou dando essas pausas para você raciocinar comigo. Se você entra num perfil, você está buscando por uma maquiadora, você entrou naquele perfil do Instagram e não tem nada organizado lá, para você refletir na sua vida. Você vai fechar esse serviço com ela? Eu estou vendo até uma pergunta aqui no Instagram. E sobre massagem? O raciocínio, Adriana, funciona da mesma maneira. Se um cliente que ele não te conhece, vamos usar um exemplo aqui da minha cidade. A gente está numa cidade pequena, uma cidade do interior, muitos turistas vêm para cá. E quando o turista vem para cá, ele quer fazer o quê? Ele quer relaxar. Muitas mulheres procuram para fazer massagem. Então, vamos supor que ela vai procurar lá no Instagram uma massagista ou ela pede uma indicação. Então, ela cai no seu perfil, no caso aqui a Adriana, que me fez a pergunta. Ela cai no seu perfil de massagem. O que vai fazer essa pessoa fechar a massagem com essa massagista? Vamos supor que você está procurando, então, para fazer uma massagem. Você caiu no perfil do Instagram. O que vai fazer você fechar? Se você cai nesse perfil de Instagram, não tem assuntos que chamam a atenção, não tem depoimento de cliente que, né, tá dando depoimento falando que aquela massagem é boa, que é relaxante realmente, a pessoa ela vai procurar outro massagista. Aí a reflexão é exatamente essa. A gente estava falando de maquiagem, então se eu cair num perfil onde não tem foto, não tem referência, não tem depoimento, eu não vou fechar com aquela pessoa. Ou mesmo que eu queira mais informações, naquela biografia não tem um WhatsApp onde eu posso falar direto com aquela pessoa. Isso aí não é válido só para maquiadora, só para manicure. Isso é válido no geral. Arquitetos, dentistas, médicos, todos os profissionais, todas as empresas que atuam no mercado de trabalho hoje em dia. Então, todas essas empresas, todos esses profissionais que utilizam, seja o Instagram, Facebook, até mesmo o TikTok, você já parou para pensar que isso é uma ação de marketing digital com foco em fortalecer a marca desse profissional e, consequentemente, vai gerar mais venda para ele? Agora, você imagina aí, então, a seguinte situação. Você é uma mulher, você já tem a sua independência financeira, você está estabelecida, e o seu foco aqui é construir uma casa. Então, imagina comigo que você quer construir a sua casa dos sonhos. E aí você vai lá no Google, dá um Google, né? Fazer uma pesquisa, e você vai procurar por uma empresa de arquitetura para fazer o projeto inicial da sua casa, desenhar a casa dos sonhos para você. E aí você foi lá no Google e apareceu uma opção de uma empresa aí da sua cidade, e você entra no Instagram para ver essa empresa. Só que quando você entra nesse Instagram, você se depara com um Instagram que só possui uma foto no perfil, uma biografia bem mediana, biografia aquela descriçãozinha que tem embaixo ali da foto de perfil,
não tem foto nenhuma naquele feed, ou se tem, são de casas que, né, umas coisas assim que não vai te dar vontade de fechar com eles. E aí eu quero que você responda para mim. Se você tem interesse em fechar um projeto de arquitetura e você cai no Instagram desse jeito, qual que é a primeira impressão que você tem no trabalho daquela empresa? Me fala aqui. Qual que é a sensação que você tem quando você cai no Instagram e você não vê nada do que você precisa lá? Primeiro, você vai achar que é golpe. Eu sou uma pessoa que quando eu vou comprar online, eu vou lá no Instagram, eu quero ver se aquilo existe. E se não tem depoimento, eu não compro, eu acho que é golpe. Exato, ó, você imagina que a empresa não está mais atuando no mercado. Parece que não é verdade aquilo. E aí você vai fazer o quê? Vai olhar os outros concorrentes, você vai desconfiar daquela empresa. Se você acha que isso aí não acontece, eu vou um pouquinho mais longe para você. Eu vou contar a história que eu ouvi de uma médica. Ela é nefrologista, eu fui fazer um vídeo dela esses dias atrás, e ela estava me contando que ela sente necessidade de movimentar a rede social dela pelo fato de que um paciente, escuta essa história, um paciente que ele tinha mais de 50 anos, quando ele chegou lá no consultório dela, ele falou que ele estava buscando uma médica nefrologista. Para quem não sabe, nefrologista é o médico que cuida dos rins, né, nessa parte aí do nosso organismo. E esse paciente, ele queria uma médica que já estivesse atuando há muito tempo nessa especialidade de nefrologia, porque ele queria alguém que tivesse experiência na área. Então, o que ele fez para encontrar essa médica no Google, já que ele ainda não conhecia ela? Então, o paciente foi contando essa história para ela, que ele foi lá no Google e ele pesquisou pelo número do CRM, que já tivesse mais de 10 anos de atuação no mercado. E o Google deu para ele alguns números de CRM, e ele foi lá, procurou a médica mais próxima e ele encontrou ela. Então, antes de você falar para mim que isso aqui é uma questão só das pessoas mais jovens, não é. Isso aqui é uma questão muito séria. E não sou eu que estou falando. Todos os profissionais, eles já estão cientes, que já entenderam a necessidade de estarem atuando no Instagram, no Facebook, de ter as informações ali no Google. Então, se a gente vai lá no Instagram de um profissional, seja ele um fotógrafo, um médico, um arquiteto, a gente vai lá para saber mais sobre aquele trabalho, a gente se depara com um perfil que não posta, que não tem frequência, que está lá sem postar há muito tempo, não tem nenhum post, não tem nenhum depoimento de cliente, o que a gente faz? A gente vai procurar um concorrente. A gente deixa de fechar com aquela empresa e a gente vai procurar com um concorrente, a gente vai lá e fecha. É normal esse tipo de situação. Vamos pensar de outra maneira. Você já parou para imaginar que pode ser que esse profissional ele seja realmente muito bom, só que ele não sabe de tudo isso que eu estou falando aqui para você? Pode ser que ele saiba fazer um post, que ele saiba fazer essa criação de conteúdo. Só que esse profissional, ele não tem tempo. Ele não consegue, a agenda dele está tão lotada e ele é tão bom que ele não tem tempo de mostrar isso nas redes sociais. Então, pode ser que ele saiba tudo isso e o dia a dia dele é tão corrido, é tão cansativo, ele fica o tempo todo falando para ela mesma, né? Esse profissional fica repetindo para ele mesmo que ele precisa movimentar as redes sociais, só que ele não tem tempo de fazer isso, ele não sabe como fazer isso. É ou não é verdade isso? Então, voltando à pergunta que a Adriana tinha colocado aqui, qual que era o momento certo de contratar um social media? Eu tenho uma empresa e eu sei o quanto é corrido dar conta de tudo. Aliás, a gente não dá conta de tudo. Então, é muito corrido você ter que fazer uma criação de conteúdo muito bem feita, você ter que montar um design, deixar, né, um design ali que chame a atenção, que gere desejo na pessoa que cai lá no seu Instagram. Então, se você, no caso aqui a Adriana é massagista, é uma profissional, que você tem o seu dia corrido, você fica sempre perdida na hora de fazer a criação de conteúdo, você não sabe sobre o que você tem que falar, como que você tem que falar, ou se você perde muito tempo para fazer isso, é o momento de contratar um profissional de social media para fazer a gestão da rede social para você. Porque se não tem essa gestão, acontece isso que eu estou falando aqui para vocês, que é exatamente a tecla que eu estou batendo. Pode ser que esse profissional não saiba fazer isso, não saiba deixar aquele Instagram, aquele Facebook profissional, de uma forma que gere desejo nas pessoas de comprar aquele serviço deles, ou até pode ser que essa pessoa saiba, mas ela está tão
focada no trabalho dela, com a agenda tão lotada, que ela não tem tempo para fazer essa criação de conteúdo. E isso não é só com uma pessoa que acontece. Isso acontece com inúmeros profissionais. Tem um detalhe, a gente não pode falar que porque o Instagram não tem foto bonita, não tem uma bio, não tem vídeo, não está bem elaborado, que o serviço daquela pessoa é ruim. A gente não pode falar isso. Mas é aquilo que eu sempre bato na tecla. O nosso cérebro, ele tem gatilhos que nos levam a pensar esse tipo de coisa. E hoje em dia isso é muito comum. O nosso cérebro, ele já avalia os profissionais só de bater o olho ali. A gente já sabe se a gente quer comprar aquele serviço ou aquele produto ou não.